eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 128 do livro de português. Desafios da língua, tonicidade. Um aluno deverá ler as frases a seguir em voz alta, que você poderia fazer na sua casa, né? Primeira, a secretária da escola ficou muito feliz com a homenagem feita pelos alunos. A secretaria da escola não abrirá amanhã, pois todos os funcionários farão um curso em outro local. Responda. O que você percebeu em relação à pronúncia das palavras destacadas nas duas frases lidas? Na primeira frase, a palavra é pronunciada com mais intensidade na sílaba tá, tanto que ela é acentuada. E na segunda, a intensidade se dá na sílaba ri, ou ri, né? Secretaria. Então, quando eu digo secretária, o tá é mais forte. Quando eu digo secretaria, o ri é mais forte. A diferença entre as palavras acima destacadas é a posição da sílaba falada com mais intensidade em cada uma. Então, eu tenho secretária e secretaria. Duas palavras diferentes. Por quê? O que muda? A sílaba tônica. A sílaba falada com mais intensidade em uma palavra é a sílaba tônica. Sílaba é o som ou conjunto de sons da palavra que é pronunciada em um só pulso da voz. E sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior intensidade de voz em uma palavra. Questão 2. Leia as palavras a seguir em voz alta e depois marque as sílabas na qual recai o acento tônico. Então, eu tenho as palavras resolver, sacerdote, urubu, vendaval, material, barro, antepassado, merecido, capítulo, feijão, português, felicíssimo, poderoso, principal e ótimo, moleque. Então, quais são as minhas sílabas tônicas? Ver, o dó, bu, val, ri, ba, sa, si, i, jão, ges, si, ro, pau, ó e lê. Ok? Identificamos a posição da sílaba tônica de uma palavra contando as sílabas do fim para o começo da palavra, ou seja, da direita para a esquerda. Esse procedimento facilita a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica, pois na língua portuguesa a sílaba tônica está sempre entre as três últimas. Dependendo da posição que a sílaba tônica ocupa nas palavras, estas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Observe. Compreensão, última sílaba, oxítona. Descadeirado, penúltima sílaba, paroxítona. Idêntico, antepenúltima sílaba, proparoxítona. Leia as palavras a seguir, depois copie o quadro mais abaixo no caderno. E em suas colunas distribua as palavras lidas. Este é o quadro, né? E aqui as palavras. Aí você teria que colocar proparoxítono, paroxítono, oxítono e escrever essas palavras em cada uma a que se refere. Dica: repita a leitura quantas vezes forem necessárias. Leia em voz alta as palavras a serem distribuídas, procurando identificar a sílaba tônica. Conte da direita para a esquerda para saber qual é ela. Então, eu tenho uma série de palavras. Lembra que eu falei que as proparoxítonas são todas as palavras que recebem acento na terceira sílaba? Vamos ver quais seriam? Proparoxítonas: estômago, obstáculo, madrepérola, fenômeno, sólido e indígena. As paroxítonas: montanha, janela, intensidade, precioso, órfão,
bombeiro, louvável, anteriormente, excentricidade, floricultura e papelaria. E as oxítonas, colecionador, timidez, horizontal, televisão, telespectador, jornal, gravador, fiação, semanal e torcedor. Gente, essas palavras aqui, ó, náusea, glória e série, atualmente, depois do acordo ortográfico, elas podem ser tanto paroxítonas quanto proparoxítonas. Por que isso aconteceu? O acordo ortográfico foi um acordo que unificou a língua, né, brasileira, português, com o português de Portugal. Então, por isso que hoje, glória, náusea e série pode ser considerada como proparoxítona e paroxítona. Porém, há um tempo atrás, ela só era classificada como paroxítona. E atualmente, se vocês um dia for fazer uma prova e ela estiver como paroxítona, pode colocar como correta. Não deixou de ser. Tá? Ela pode ser uma proparoxítona por causa desse novo acordo. Tá? Mas não vai existir uma questão que vai falar a palavra série, proparoxítona ou paroxítona, porque já que ela pode, poderão ser classificadas como proparoxítonas ou como paroxítonas, nunca vai ter uma questão de ambiguidade numa prova. Apenas essas, tá? Náusea, glória e série. Se houver outras, como eu disse, o livro não traz, vocês não precisam estudar profundamente isso agora e nunca vai ter ambiguidade em uma prova, isso vocês podem ficar tranquilos. Em diversas gramáticas, há uma seção chamada prosódia, que indica qual deve ser a sílaba tônica em algumas palavras, de acordo com a pronúncia considerada oficial ou padrão das palavras da língua portuguesa. De acordo com a prosódia, deve-se dizer, por exemplo, rubrica e não rúbrica, pudica e não púdica, ruim e não ruim, gratuito e não gratuito. Então, as minhas sílabas tônicas, por exemplo, em rubrica é no bri, em pudica é no di, em ruim é no in, em gratuito é no tui, tá? Não é no i, no ru, aqui no ru e no pu. Muitas vezes, quando nós falamos, isso é muito ruim, né? Em vez de ruim, às vezes nós falamos, minha rúbrica é feia, em vez de rubrica. A rubrica que parece que está errada, mas é a correta. Igual gratuito e não gratuito, ok? Alguns dicionários indicam a pronúncia padrão das palavras que compõem os verbetes. Assim, quando houver dúvidas sobre como pronunciar alguma palavra, é possível recorrer a um dicionário. Verbete dicionário é quando você tem a palavra, ela é separada em sílaba, e geralmente eles colocam ela em destaque, a sílaba tônica, ok? A sílaba mais forte. Eu pedi também para vocês fazerem a interpretação desses infográficos aqui. Do primeiro, que fala ameaçados, então estou falando de alguma espécie aqui, ó, de plantas e animais que estão ameaçados, né? No segundo, a mesma coisa. Também está falando de selvagem, os tigres. Então, também está falando o quê? De extinção, de alguma coisa a respeito disso. Por quê? Nós vamos ver isso mais embaixo. Quando ele diz assim, conversa com os colegas sobre as questões desse aqui. Que a informação desse infográfico tem relação com as informações do infográfico do início da unidade? Então, todos dois, tanto do início, né, falava dos animais que estão em extinção, que estão entrando em extinção, ameaçados, aqui também fala, olha um exemplo. Dados de 2011 mostram um aumento nas populações de tigres de 1.411 em 2007 para 1.706. Esse aumento se deve à proteção dos principais habitats da espécie, porque se não houvesse essa proteção, talvez eles nem aumento teria, talvez eles estivessem até extintos, tá? Então, os gráficos, ele fala sobre o que ambos os infográficos tratam os riscos de extinção de espécies vivas. Qual a informação dada neste texto impressionou mais você? Por quê? Resposta pessoal, não se esqueçam de colocar o porquê, tá? O que você já sabia por ter tido
informações sobre o assunto por meio dos meios de comunicação, então também é uma resposta pessoal. Essa pergunta, ela ficou meio confusa, mas eu vou explicar. Ele fala o seguinte, ó, o que você já sabia por ter tido informações sobre o assunto, ou seja, o assunto falado, né, de ameaças de extinção, por meio dos meios de comunicação. Então, é o que você já sabia sobre esse assunto por meios de comunicação, tá? Releia estes dois trechos do infográfico. Declínio das baleias e aqui também tem um declínio, porém, dos elefantes. Compare as informações e assinale as alternativas mais adequadas para completar a frase a seguir. Pelas informações lidas no infográfico sobre animais, é possível concluir que a queda no número se deve dos elefantes foi próxima à queda do número das baleias e dos elefantes foi o maior. Olha, as baleias, 350 mil, né, 97%, aqui 400 mil. Então, ele fala que dos elefantes foi próximo à queda das baleias. Tá vendo? 400 mil, 250 mil. Só que dos elefantes foi maior, ok? Então, essas duas frases que estão corretas. Observe novamente esse trecho e os dados apresentados. Então, aqui é dos tigres, né? Assinale a alternativa correta quanto às informações dadas nesse recorte. É possível afirmar que o número de tigres diminuiu ao longo dos anos ou o número de tigres aumentou ao longo dos anos? Aumentou. Por quê? Lembra que lá, quando eu estava falando do infográfico, eu li isso aqui? Por quê? Por causa da proteção dos principais habitats dessa espécie, tá bom? Então, teve um aumento. Explique sua resposta, apoiando-se na informação do texto. Por causa disso, por causa da preservação do habitat deles, ok? Pedi para fazer essa produção de texto numa folha separada, a qual nós vamos recolher para eu poder corrigir, tá? E fechando o capítulo 4, indo para o capítulo 5, a unidade 5, nós temos um gênero textual. Sempre, todas as unidades começam com o quê? Com gêneros textuais, não é verdade? Nós já estudamos infográfico, nós já estudamos sobre poema. Agora, na unidade 5, ele me traz o quê? O que o livro traz para nós? O relato pessoal. A própria palavra já diz, relato pessoal. Então, vai ser um relato que você vai fazer sobre alguma coisa sua, por isso que chama relato pessoal. E o relato pessoal você pode fazer de qualquer coisa que você quiser que aconteceu com você, mas tem que ser o que aconteceu com você, tem que ser verdade, né? Porque senão você vai inventar. E aí já não vai ser mais um relato, vai ser uma invenção. O texto aqui de baixo, ele traz um relato pessoal de umas férias que as irmãs Laura, Tamara e Marianinha fizeram para a Antártica, ou podemos falar também Antártida, tá? E o que elas fizeram nesse texto? Elas contaram a aventura que elas tiveram nesse lugar muito gelado, que eu não tenho coragem de ir, nem de visitar. Então, por que elas fizeram esse relato? Provavelmente porque foi uma viagem muito bacana, que elas gostaram muito e que elas tiveram vontade de contar. Então, o relato pessoal é isso. Você pode fazer inferências de uma linguagem mais informal, ela não precisa ser 100% formal. Você pode usar as palavras realmente como que aconteceu aquilo, o que aconteceu durante aquilo. Não precisa ser só de viagem, você pode fazer um relato pessoal da sua vida, um relato pessoal do seu dia, da sua semana, dos seus meses, do seu ano, ou de uma viagem, algo que te chame a atenção. Então, esse tipo de texto é chamado, esse gênero textual, relato pessoal, ok? Aqui, ó, o gênero relato pessoal pertence ao âmbito do narrar. Narrar é contar a história, né? E consiste no relato de fatos vividos por quem os escreve. Então, fatos vividos têm que ser verdadeiros. Uma das características da linguagem utilizada no relato pessoal é a informalidade, pois, por sua natureza, caracteriza-se pela espontaneidade, tanto no formato quanto na linguagem, tá? Então, este texto vocês vão ler, ok? Para fazer a interpretação
que eu vou deixar de atividade, tá? Então, não se esqueçam lá na orientação. Se o professor deixar alguma coisa para ler, leia. Eu quero que vocês leiam as páginas 140, 141 e 142, para depois ir para a página 143 de atividade, ok? Não se esqueça. Bom, eu vou deixar as atividades, né? Não se esqueçam de ler as páginas que eu falei, 140, 141, 142. E depois realizar as atividades da página 143 à página 146, ok? Eu encerro a minha aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.